Shalom, shalom, amados irmãos, que a graça e a paz do Todo-Poderoso repouse sobre cada um de vós. Hoje é dia 10/12 de 2022 e nós vamos falar sobre um tema muito importante sobre Moloch, sobre o sacrifício de crianças que ocorria no Velho Testamento e que há várias denúncias por aí de que ocorre até mesmo nos dias de hoje. Vamos colocar aqui um hino para vocês também. Enquanto a gente vai preparando o estudo, vocês vão ouvindo o hino aí, tá? Shalom, amados. Estamos em mais uma live aqui para vocês, aproveitando já o final de semana, porque no meio de semana fica bastante corrido. Então vamos deixar aqui para vocês os nossos estudos semanais, né? Já vamos postar a partir de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Moloch, sobre as coisas horríveis que ocorria, né? Que a gente vê no texto hebraico em diversas passagens, tá? Bom, o termo Moloch, né? Se nós voltarmos lá na sua representação semítica, né? A raiz dela vem de rei. Pode ter o significado também, né, de rei. E ele era chamado de diversos nomes também, né, inclusive de Malcã, né, Molech, Moloch, tá? Conforme os textos bíblicos, é o nome do Deus ao qual os amonitas, né, uma etnia de Canaã, povos presentes na Península Arábica e na região do Oriente Médio. O que eles faziam? É uma coisa muito peculiar isso aqui, gostaria de chamar de atenção de vocês, porque são coisas horríveis. Se você é pai, se você é mãe, né, você vai ver que é uma coisa horrível. E que inclusive Elohim, o nosso Todo-Poderoso, repreende Israel por conta de sua idolatria. Eles estavam sacrificando os seus filhos, tá? Eles estavam sacrificando os seus filhos. Então esses amonitas, eles eram uma etnia de Canaã, tá? Que eram povos presentes na Península Arábica, na região do Oriente Médio. E o que eles faziam? Sacrificavam os seus recém-nascidos, jogando-os, né, em uma fogueira. Era tradição que inclusive nós vamos mostrar em um outro vídeo para vocês. Também é o nome dado a um demônio na tradição cristã e cabalística, tá? Até mesmo na tradição cabalística é tido como nome, tá, de um demônio. Moloch é o símbolo do fogo, né, purificador, representado, né, como um touro. Materialmente manifesta o conflito e a escuridão do mundo e do homem. Segundo as Escrituras, eu vou ler para vocês aqui porque é muito interessante esse artigo, né? Segundo as Escrituras, os povos amorreus, membros de uma tribo no leste do Jordão, adescentes de Amon, né, que derrotaram os gigantes zonzomins,
e ocuparam a região por volta de 1900 antes de Cristo. Antiguíssimo isso aqui, né? E essas informações são muito importantes porque muitas pessoas que ouvem falar de Moloch não sabem o porquê que era tão horrível, né, o culto a Moloch. Eles não sabem, mas nós vamos apresentar para vocês agora. Vamos lá, eles acostumavam adorá-lo sacrificando crianças em seu louvor. Olha que coisa horrível, né? Como que pode uma coisa dessa? Sacrificava criança para fazer louvor a Moloch, né? Para obterem boas colheitas e vitória nas guerras. Então eles acreditavam nisso, que se eles sacrificavam criança, eles iam vencer guerras, e que muitos teóricos da conspiração relatam que nos dias de hoje isso não é praticado por governantes da elite mundial da nova ordem mundial. Nos rituais de adoração havia atos sexuais e sacrifícios de crianças. Estas eram, né, jogadas em uma cavidade da estátua de Moloch, onde havia fogo consumindo assim a criança viva. Tá? Isso, olha que coisa horrível. Como pode? Os pais levavam os seus primogênitos, os seus primeiros filhos, para serem sacrificados, achando que iriam ganhar guerras, iam melhorar as colheitas. E que inclusive o Eterno censura até mesmo o povo de Israel, né? Pelas ordens de Elohim dadas ao povo hebreu, através de Moshe, era proibido expressamente a adoração a Moloque, bem como também o sacrifício de crianças a ele, sendo estes severamente punidos. Os que praticavam esses atos abomináveis eram punidos. Está lá em Levíticos capítulo 20, versículos do 2 ao 5. Pode pesquisar, tá? Os gregos antigos identificaram este deus cananeu, né, adorado pelos cartagineses, com os sacrifícios de bebês, com Cronos, ou seja, eles fizeram essa mesclagem. A adoração a Moloch era praticada pelos cananeus, fenícios, né, culturas e afins na África do Norte, tá bom? E também no Levante. Como um deus adorado pelos fenícios e cananeus, Moloch tinha associações com o tipo particular de propiciatório e sacrifício de crianças pelos pais. Ou seja, sacrifício de crianças era primordial ao culto a Moloch. Se o Eterno censura Moloch, se o Eterno está censurando sobre este culto, é porque o povo de Israel estava fazendo isso. Tá? É coisa assim muito pesada até da gente falar, né? Porque é uma atrocidade sem tamanho você sacrificar uma criança, um primogênito, um filho seu, né, para um deus chamado Moloch. Em figuras no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico, Moloch aparece como uma forma de idolatria, segundo Levítico 18, 21, tá bom? E diz o seguinte: e tu não deixas nenhum, tá, dos teus, aqui uma tradução um pouco mais literal, né? Passarem pelo fogo a Moloch. Então, amados, nós estamos vendo que o próprio Eterno já estava asseverando o povo de Israel a não fazer tal atrocidade, porque eles faziam isso, tá? Na Bíblia hebraica, Gueena era um vale de Jerusalém. Vocês sabiam disso? Gueena era um vale que tinha em Jerusalém, tá? Onde apóstatas israelitas e seguidores de vários balaíns e deuses cananitas, incluindo Moloch, sacrificavam seus filhos pelo fogo. Tá?
Esse mesmo Gehenna, em muitas traduções aí, está sendo traduzido na Bíblia como inferno. Olha isso. Tá? Mas o que era o Gehenna, na verdade, em Jerusalém? Gehenna era onde eles sacrificavam para os Balaíns, inclusive Moloque. É ali que eles queimavam os filhos deles. Tá? Moloque era uma divindade adorada pelos idólatras israelitas. Tá? O hebraico Moloque não representa a pronúncia original do nome, mas sim do que o grego, a vocalização encontrada na LXX e nos Atos, né, na página 43. Porque Moloque, se vocês forem analisar o termo, na sua linguagem semita, porque hoje o que nós temos, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: a língua hebraica de hoje não tem nada a ver com o hebraico bíblico. Muitas coisas se perderam. Muitos professores de hebraico que estão dando aula de hebraico estão ensinando ivrit, estão ensinando outras línguas similares ao hebraico que trazem algumas pronúncias iguais, significados, mas o hebraico bíblico não tem nada a ver. Inclusive, existem diversos estudos teológicos onde os próprios teólogos falam que se perdeu a verdadeira vocalização do hebraico antigo, do nome do Eterno e tudo mais. Mas não é verdade, tá? Infelizmente, a gente sofre com isso, né, por essa falta de conhecimento. Então nós sabemos, vou resumir aqui para vocês, que o culto, né, a Moloque era um culto praticado pelos antigos cananeus, tá? E era sacrifício de crianças, que inclusive o povo de Israel faziam isso. Os israelitas idólatras, existiam muitos naquela época, tá? E o mais absurdo de tudo é que era o sacrifício de crianças, que é uma aberração total, né? Perante o Eterno é uma aberração total. Amados, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês já viram que desde a antiguidade a idolatria já está impregnada no povo do Eterno. O povo do Eterno se dobra aos outros deuses desde Moshe, quando Arão foi lá e construiu o bezerro de ouro. A gente vê idolatria do começo ao fim. E nós precisamos, né, não participar de nenhum tipo de idolatria, porque isso não é do agrado do nosso Elohim, do nosso Todo-Poderoso. Inclusive, alguns teóricos da conspiração dizem que até mesmo nos dias de hoje eles ainda praticam tais atrocidades. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yahushua.